dar um sinalzinho. Então, estamos aqui ao vivo no canal do YouTube e no nosso Instagram. Estou aguardando a nossa convidada, que é a Denise Gurgel, consultora. Tudo Olá. bem, Denise? Tudo jóia, Rê? Então, tá bom. Deixa eu perguntar para o pessoal como que está o som aqui no Instagram. Tá tendo eco, tá ok? No YouTube, tudo certo? Quem puder aí dar um joinha para a gente. Oi, Gi, tudo bem? Oi, Paula, tudo certo? Prazer ter vocês aqui com a gente. A gente vai falar sobre um tema muito pedido, solicitado, que deixam as mães e pais de cabelo em pé, que é sobre o sono do bebê. O sono tá bom. O sono tá bom. Hoje eu tô com sono. Olha, mãe de criança quando não está, não é verdade? Vamos falar sobre isso. Então, aqui no Instagram tá tudo bem, no YouTube tá tudo certo com o som, pessoal. Qualquer coisa, deixa aqui um sinal, tá bom? Deixa eu falar para quem estiver aqui no Instagram, a gente recomenda que vocês assistam a live lá no canal do YouTube, porque provavelmente esse tema vai passar aí da 1 horinha permitida pelo Instagram. E lá também a gente preparou um recurso gráfico, visual, que vai facilitar o entendimento. O link da live do YouTube tá na biografia, tá bom? Aqui do Instagram. Então, corre pro YouTube. Vamos lá, Denise? Vamos. Isso mesmo. Então, para suas mamães, porque vai ser maravilha. Já fala para elas irem pro YouTube, tá bom? então vamos lá. Então, boa tarde. Estou tão acostumada a fazer live de manhã. Agora eu fiquei pensando, bom dia, boa tarde, né? Olhei para fora, boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam por aqui ou lá pelo YouTube, onde nós vamos continuar estendendo mais um pouquinho o tema de hoje, porque o tema de hoje, a Rê pediu praticamente um seminário. Ela falou, vamos falar assim, tudo. Eu quero tudo. Eu falei, gente, virou um seminário. E ainda barrei ela no final, porque ela ainda queria falar mais. Eu falei, agora é um seminário, Rê. A gente vai ter que fazer módulos. Não vai dar certo. Então, essas mães muito sabidas para aplicar e para dar certo. Porque isso é importante. Na verdade, a gente está brincando, mas é um assunto bem importante. A gente sabe o impacto da falta de sono, tanto para a criança quanto também para a dinâmica familiar. Então, por isso que eu falei assim, vamos aproveitar ao máximo essa aula. Então, vamos lá. Então, eu sou a Denise Gurgel, sou fisioterapeuta materno-infantil e consultora integrativa do sono há 8 anos. E a ideia é que a gente possa fazer hoje um apanhadão geral sobre sono, para que os pais de bebês pequenininhos possam aproveitar, para quem está numa fase, por exemplo, média já de introdução alimentar, ou para quem já tem uma criança andante. Então, todas as informações que nós vamos conversar, a gente vai tentando conduzir para todas essas idades, para que todos os pais consigam ter as suas demandas pessoais de dúvidas ali, na verdade, respondidas, tá bom? Rê, você pode trocar o slide aqui, porque aí eu já não lembro meu... Então, vamos lá. Então, eu vou abrir também aqui no outro computador o que eu te mandei. Nem sei onde está. Mas eu também, para eu não me perder. Vamos lá. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre por que o sono é importante para a criança, né? Então, a gente fala muito sobre o ponto de vista do sono, da importância no desenvolvimento da criança, tanto no desenvolvimento físico quanto no desenvolvimento motor, porque uma criança que dorme melhor, ela vai ter mais capacidade de explorar suas potencialidades. Então, é extremamente importante que a gente, desde sempre, possa oferecer um estímulo ambiental para essa criança que seja favorável ao sono.
E aí, pode partir uma dúvida dos pais nesse sentido, sobre aprendizado, né? Como se sono fosse um comportamento de aprendizado. Na verdade, a criança sabe dormir, né? Desde o período gestacional, a criança passava o maior tempo durante o período de gestação, né? Metade do tempo ela passava dormindo dentro da barriga. Então, o sono, na verdade, não é um comportamento de aprendizado, porque dormir a criança sabe. Qual que é a diferença intraútero e agora que a criança está aqui fora? Tudo. O ambiente ele é inconstante. Antes era tudo igual. Então, ela tinha conforto tátil o tempo todo, regulação de temperatura, o mundo era gratuito, né? A alimentação vinha ali, sem fazer Não grande tinha esforço. fome. Não tinha sensações, né? A criança não tinha essas sensações que muitas vezes levam a despertares da criança, fome, frio, calor. Então, era tudo muito regular ali para a criança, uma informação muito constante. E aí a criança, claro, tá tudo bem, não estou fazendo nada, né? Estou numa redinha gostosa aqui, que é o meu útero, ela ia lá e dormia. Quando vem aqui para fora, é muito desafiador, né? Porque é respirar, né, lidar com as novas sensações, né, sensoriais ali, representar essas sensações, mamar, que é um baita exercício físico ali, na verdade, para a criança. Então, ela tem que lidar com muitas questões ambientais e a gente também aprender ao mesmo tempo a conhecer essa criança. Então, por tudo isso, a criança pode ter uma desorganização do sono. Alguns pais de crianças pequenas percebem, às vezes, que a criança ainda vem com aquele ritmo intrauterino, né, de trocar a noite pelo dia. Então, no primeiro, já nem estou seguindo mais a aula, né, Rê? Nem estou seguindo o que está escrito aqui. É só um ponto de apoio. Manda ver. Então, no primeiro momento, o que é importante, né? Para a gente ajustar esse relógio biológico da criança logo após o nascimento. A gente ofertar a luminosidade, né, para que esse ritmo circadiano dela possa se desenvolver. Esse ritmo circadiano ele vai se desenvolver mais ou menos entre o sexto, oitava semana, mais ou menos, de vida da criança. E o nosso comportamento, porque nós somos o ambiente que vai influenciar nessa qualidade de sono da criança, que lembra, ela já saiu do útero, que era aquele ambiente ideal. Agora ela vem aqui para fora, nós somos o ambiente, fazemos parte do ambiente, e aí vamos ajudar o corpo dessa criança nesse processo de readaptação, né? E se a gente for pensar ainda mais longe, esse bebê ele nasce totalmente imaturo, né? Neurologicamente. Então imagina só, né? Já tem que lidar com uma adaptação externa e ele ainda é imaturo neurologicamente. Então quer dizer, é como se ele nascesse com uma plaquinha assim abaixo, né? Então, ele precisa de muito conforto, realmente, para ajudar nesse processo de adaptação. Então, ele precisa de uma facilitação para o sono. E a primeira facilitação que a gente faz é ajustar esse relógio biológico da criança. E, às vezes, tem crianças até maiores que esse relógio biológico está desajustado. Aí, eu vou dar um exemplo. Bebezinho recém-nascido, quem tem bebê recém-nascido sabe porque pode estar vivendo isso agora. Quem já está com bebê maior vai puxar na memória. Você vê que a gente esquece, né? E aí a gente faz outro filho, né, Rê? Aí dá saudade. Não. Vai chegar no quarto, Rê? Parei no terceiro, gente. Eu lembro. Mas eu tenho saudades. Eu vou dizer. Eu não tenho, não. A gente esquece. Eu não tenho, não. Eu adoro recém-nascido. Adoro recém-nascido. Adoro. Não, acho que para mim foi muito traumático. Eu tive muitos eventos de parto que foram traumáticos e aí eu já zerei. Mas vamos lá. Então, o que é importante? A gente ajudar a criança nesse processo de restabelecimento do ciclo circadiano, que é ofertar luminosidade, para ela entender a diferença do dia e da noite. E você fala, mas tudo bem, meu filho acorda 10 horas da manhã, né? E aí ele vai dormir mais tarde. Será que está tudo bem mesmo? Né? Se ele acorda 10 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, isso para um recém-nascido, talvez ok, porque ele precisa de menos tempo, menos horas de sono noturno, quase que se equivale em termos de somatória de horas o que essa criança dormiria durante o dia e durante a noite. Daí a gente percebe essa imaturidade, na verdade, desse relógio biológico, desse ritmo circadiano da criança. Então, ela vai crescendo, a gente vai ofertando luminosidade para ela durante o dia.
para qualquer criança, qualquer criança. Então, a criança foi lá, acordou de manhã, abrir janela, levar lá na varanda, né, para ela ver luz e resetar esse ciclo circadiano. E a gente tem que fazer o contrário, porque a gente faz isso. A gente vai lá, dá bom dia, né, abre a janela, dá bom dia para o sol, para a criança e tudo mais. Só que a gente não faz o contrário, que é se despedir da noite. Então, a gente começa resetando o ciclo circadiano, só que a gente não aperta o botão de pare no final do dia. Aí anoitece lá fora e nossa casa continua dia, né? A gente vai acendendo todas as luzes da casa para poder enxergar melhor, e a criança vai tendo dificuldade, claro, para iniciar o sono. Como é que vai vir sono, né? Se o organismo é como se tivesse feito uma maquiagem para o organismo, né? Então, nosso organismo à noite começa a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina, quando inicia o anoitecer. Por quê? Porque o ritmo circadiano está ligado à natureza, né? E hoje a gente não está mais ligado à natureza, a gente está ligado a isso aqui, ao computador que está aqui no outro lado. Estou com 2 computadores na minha frente e mais um celular. Então, hoje o nosso organismo não está mais ligado à natureza. Ele está ligado à diversão, a trabalho, a equipamento eletrônico, e isso muitas vezes termina maquiando a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando começa a anoitecer lá fora, tecnicamente o nosso organismo começa a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Mas aí, se dentro da tua casa é dia, é como se você estivesse dizendo para o seu organismo, ó, não é ainda, tá? Não é noite ainda, não está na hora de produzir melatonina. Aí você pode fazer o ritual do sono, o que for, na verdade, para o seu filho, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Ah, mas eu faço massagem, eu dou banho, eu coloco camomila, lavanda. Você pode fazer o que for, usar aromaterapia que for, porque realmente não vai funcionar. Porque essa criança, ela precisa primeiro ter regulado esse relógio interno, que é claro, essa distinção do que é dia e do que é noite. Então, quando a noite chega na sua casa, para ajudar nesse estabelecimento do ritmo circadiano, se você quer que o seu filho durma mais horas de sono noturno, não é só para ele acordar cedo e dar bom dia e ver que é dia, é para ele dormir à noite mais horas também. Essa questão do ritmo circadiano. Então, se você quer que o seu filho durma mais horas de sono no período noturno, respeita o anoitecer na sua casa. Né? Anoitece na sua casa, deixa a noite chegar dentro da tua casa. Ah, eu tenho uma sala com 2 ambientes, usa um abajur, deixa a luz do corredor acesa, não precisa ficar escuridão total, né? Mas, assim, deixa a casa numa penumbra que seja agradável, na verdade, para ajudar com que o corpo dessa criança possa produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Porque, senão, ela não consegue iniciar o sono e nem fazer a manutenção do sono naquela primeira pernada de sono, que, na verdade, é o nosso desejo. Né? Então, é muito importante a gente favorecer esse processo. E isso assim... É interessante não só para o sono da criança, né, mas também para o sono da mãe, porque senão a gente vai, coloca a criança para dormir muitas vezes e a gente não tem sono. Então é importante a gente ter cuidado com essa questão. Ou a gente pega e faz isso, e coloca acende a luz do abajur, se você quiser, né? Ou uma outra opção que as mães também podem usar em termos de iluminação é uma luz vermelha. Né, porque o último estudo de 2014, realizado com algumas tonalidades de luzes, luz azul, luz verde e tudo mais, e a luz vermelha, indicou que a luz vermelha é uma luz que é amiga do sono. Então, essa é uma luz que pode ser interessante para essa mãe usar no momento do ritual do sono, usar naquela mamada da madrugada com a criança. Que mãe que nunca foi amamentar o seu filho de madrugada e depois essa criança não dormia mais? Porque ficava atenta lá à luz do abajur, né? Porque no começo a luz não faz grande diferença mesmo, né? No sono da criança, ela mama e capota e dorme depois. Mas depois de um tempo, a criança já começa a ficar um pouco mais esperta, esse ritmo circadiano já está muito mais estabelecido, ela passa a dormir mais sob a ação da melatonina do que tanto por imaturidade neurológica, fadiga de mamada. E aí todas essas questões do ambiente vão mexer muito mais ainda com o sono dessa criança, né? E a gente tem uma questão, né, Dê, que é muito importante hoje,
que é o uso das telas. Então, a luminosidade da tela tem uma interferência direta na liberação do hormônio melatonina, que é o hormônio indutor da noite, do indutor do sono. Então, não é incomum, e às vezes até sem perceber, sem saber, as crianças terem acesso, vou deixar assistir um pouquinho aqui do tablet, um pouquinho do celular, mas é só 30 minutinhos e depois vai dormir. Essa luz noturna essa luz da tela, principalmente do celular e do tablet, que a gente já sabe que tem até a diferença da luminosidade do smartphone, do tablet, para a luz da televisão, né? Então, essa quantidade de sono já é suficiente para interferir na liberação da melatonina, que é extremamente importante. E aí o que acontece é o seguinte, muitas vezes os pais usam a tela porque a criança relaxa, às vezes até dorme na frente da tela. Mas meu filho dorme assistindo televisão e dorme a noite inteira. Observa como seu filho acorda no dia seguinte. Né? Se pouco tempo depois de acordar, ele dá sinais de sono, se ele passa o dia inteiro bocejando. Dentro do trabalho de consultoria, o meu foco não é ofertar quantidade de sono para a criança, porque a quantidade de sono, quanto ela vai dormir, o organismo, você oferecendo condições ideais, isso vai acontecer sozinho, de forma aleatória, sem você fazer grandes interferências. A questão maior, no meu trabalho de consultoria, é a qualidade do sono que essa criança tem. Né? Então, eu nunca prometo para uma família, no trabalho de consultoria, vai dormir 11 horas seguidas, 12 horas, eu não sei como o seu filho vai estar preparado para fazer isso, né, para desempenhar essa quantidade de sonos, mas para mim o importante, ele tem, por exemplo, 6 meses, acorda 2 vezes para mamar, para mim tá tudo bem ele acordar 2 vezes para mamar, desde que ele faça a primeira pernada dele de sono legal, gostosa, um pouco mais longa, então pode estar tudo ok ali para essa criança. Então é importante a gente ver a qualidade do sono dessa criança. Como é que ela permanece durante o dia, como é que ela acorda, como é que ela fica até a soneca, como é que ela fica da última soneca até a hora de dormir, né? E para a criança que tem muita dificuldade com o início do sono, para aquela criança que briga contra o sono, que a mãe coloca a criança para dormir muitas vezes durante o dia e ela briga contra o sono, às vezes a gente faz assim, meia hora antes do horário dela adormecer, 0 luz, Renata, zero, assim. Aquela criança tem muita dificuldade de regular esse ritmo circadiano, aí eu falo para a mãe, chega, vai começar o ritual do sono, por exemplo, 8 horas da noite com essa criança, né? Então, das 7h30 da noite, essa luz do abajur fica apagada. Se você quiser, é só uma luz vermelha. Só a luz vermelha, a única tonalidade permitida. E 0 luz, que é para a gente dar um up nessa produção de melatonina. Porque o corpinho da criança precisa estar preparado para dormir. Não adianta você só dar o banho, achar que essa é a preparação única. Não. Primeira questão, primeiro regulador do sono que a criança precisa ter é essa questão do estabelecimento do ritmo circadiano, né? E lembrar que o ritmo circadiano de um adulto tem 24 horas e o ciclo circadiano, por exemplo, de um recém-nascido tem 4 horas. Então, não é por maldade, né, que as crianças trocam o dia pela noite ou acordam muito durante a noite quando é pequenininho. Isso tem a ver com imaturidade ainda neurológica. Então, é importante ter esse entendimento também para a gente não se frustrar, criar uma expectativa em cima de uma situação que foge da característica neurológica do recém-nascido, que é muito específica. Exato. Então, achar que um recém-nascido vai dormir muitas horas seguidas é uma expectativa um pouco irreal, né, nesse sentido. Outra questão, que aí a gente já entra um pouquinho para o ciclo do sono da criança, é o que a gente chama de pressão homeostática. São 2 reguladores importantíssimos do sono. O primeiro é o ritmo circadiano e o segundo é a pressão homeostática, que vai dizer a hora que esse bebê deve dormir, né? A hora que ele deve fazer essa soneca. E o que é essa soneca e o que é uma soneca de qualidade. Então, quem está no YouTube pode estar vendo isso, tem uma tabela que é um ciclo de sono.
Então, é importante que a criança possa dormir durante o dia para poder liberar essas pressões de sono. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um bebê, independente de que idade, meu bebê acorda 8 horas da manhã, por exemplo. Todo dia eu percebo que entre 7h30 e 8 horas ele acorda. Legal, né? Então, ele já tem um padrão ali fisiológico de despertar, né? Então, você já pode conseguir organizar uma rotina. Porque ele já tem mais ou menos um padrão médio, diferente de um recém-nascido, que às vezes acorda em horários diferentes dentro do mesmo período ainda, né? Então, ele acorda sempre 8 horas da manhã. Nossa, dá 1h30 depois ele acordado, eu observo que ele vai dando muitos sinais de sono. Então, o que é essa pressão de sono? Ele acorda descansado, ele acordou para mamar durante a noite, que é normal e fisiológico. A gente espera que dentro desse primeiro ano de vida, essa criança acorde durante a noite, né? Então, essa criança foi lá, acordou de manhã, descansada, começa a receber estímulos e começa a interagir ao mesmo tempo com o ambiente, né? Essa pressão de sono vai aumentando, né? Então, ela acorda com uma pressão pequena, porque ela dormiu durante a noite, vai recebendo estímulos, essa pressão do sono vai aumentando. Assim como uma bexiga, quando nós enchemos, ela se expande, chega um determinado momento que essa pressão de sono está muito alta. Então, essa criança ela precisa fazer o quê? Tirar uma soneca para poder aliviar essa pressão de sono. E aí a gente fala do ciclo de sono. Então, essa criança, para ela ter essa pressão de sono completamente esvaziada, ela precisa fazer uma soneca de 45, 60 minutos, que é pelo menos um ciclo inteiro de sono. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas por que essa variação de 45 a 60 minutos? Porque tem criança que fica mais tempo na fase mais leve do sono, naquela fase de sonolência. Então, a gente tem que contabilizar isso como uma variação ali, né? Quando a criança dorme esses 45, 60 minutos, ela passa pelos 4 estágios do sono não REM e também vai passar pelo sono REM, tá? Lembrando que o sono do recém-nascido é diferente, né? Esse ciclo de sono, de passar pelos 4 estágios do sono não REM e depois passar pelo REM, é um processo de amadurecimento até o 6º mês de vida da criança. No começo de vida da criança mesmo, ela começa no sono REM, depois é que ela vai para o não REM e fica 50% do tempo em cada estágio ali, né? Em cada fase, não REM e REM. E aí esse ciclo de sono vai se amadurecendo, né? Então, o que acontece é o seguinte, se ela vai lá e faz essa soneca de 45, 60 minutos, essa bexiga vai lá e se esvazia. Ela acorda legal, feliz, tranquila e com capacidade de receber estímulos ali, né, de forma contínua. Agora, se essa criança ela acorda com 20, 30 minutos, ela não atinge essa fase mais profunda do sono, né? A fase profunda do sono vai demorar mais ou menos uns 10 minutos, né? Dentro ali do ciclo de sono, que seria mais ou menos entre 20 e 30 minutos, né? Então, a criança ela vai fazer os 4 estágios do sono não REM, sendo que os 2 últimos estágios é a parte mais profunda, ela vai para o sono REM, que é uma fase de sono leve, que ela pode ter um breve despertar, ou ela desperta, ou ela emenda um ciclo de sono no outro, que é quando a criança dorme 2 horas, 1h30, por exemplo. Esse talvez seja o grande aprendizado, na verdade, da vida da criança. Fazer o ciclo de sono, a criança sabe. Então, quando o seu filho vai lá, dorme 20 minutos e acorda, pensando nessa bexiga, essa bexiga não se esvazia totalmente. Ela estava bem expandida, você foi lá, colocou ele para dormir, essa bexiga fica meio cheia, meio vazia. O que vai acontecer? Pouquinho tempo, né? De pouco tempo de estímulo, essa bexiga vai se expandir novamente. Então, seu bebê, quando ele acorda de uma soneca curta, ele pode acordar feliz. Ele vai te ver, ele vai sorrir, claro, porque se o ser humano tivesse uma programação feita um computador, seria para troca, né? Para troca com o outro. Mas o bebê claro, vai te ver, vai sorrir, vai interagir e tudo mais. Só que pouco estímulo para ele já vai deixar ele tenso. Ele já vai ficar meio nervosinho e vai ter sinal de sono e você vai ter que colocar ele para dormir. Então, a gente tem que trabalhar com as questões ambientais justamente para favorecer com que o bebê tenha um ciclo de sono completo, porque isso faz uma restauração, tanto de energia física, emocional, de liberações hormonais, que só vão acontecer nessa fase mais profunda de sono. Né, as energias emocionais, elas se restauram até na fase de sono REM. Então, é muito importante que a criança faça esse ciclo inteiro de sono.
E como que a gente consegue ajudar essa criança a fazer um ciclo inteiro de sono? Pegando o timing dela de sono, que é esse tempo ideal da criança acordada, né? Então, é importante que a gente observe do nosso filho quanto tempo que ele consegue ficar, na verdade, acordado e bem, né? Qual que é o tempo que ele fica acordado e bem? Eu sei que muitos pais, às vezes, dão uma pesquisada na internet, olham lá as tabelas de janela de sono e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o nosso filho não é um livro, né? Que você vai ler e vai colocar em prática e vai dar tudo certo, né? Por isso que eu também não trabalho com método, né? Porque não dá para fazer como a encantadora de bebês, ela fala lá no livro que a mãe colocou mais de 200 vezes a criança para colocar no berço, pegou e colocou, pegou no colo e colocou no berço, quer dizer, fazer isso durante alguns dias pode ser subhumano, né? Então, assim, e lembrar que dentro de tudo isso tem muitas particularidades que vão acontecendo. Então, é uma dificuldade na amamentação, é uma cólica, são gases, tem introdução alimentar. Então, são fases da vida e o que é importante é que os pais consigam fazer com que a criança adormeça de forma relaxada, tenha um sono reparador, né? Então, por isso que daí que vem o sono reparador, que realmente a gente faz reparações, que é importante para o bom crescimento e desenvolvimento dessa criança. E aí, é importante que a gente vá observando esse tempo que o meu filho consegue ficar acordado e bem, justamente para ele não acumular um nível grande de cansaço no final do dia, né? Senão, aí a gente liga para a pediatra, né? Fala, mas só tem cólica essa criança, só chora. Na hora da bruxa está acontecendo uma coisa errada, tem refluxo. Não, tem refluxo. Alergia à proteína do leite de vaca, e aí a gente começa a pensar um monte de coisa. E às vezes porque é sono. E às vezes é sono, né? É um desajuste, porque vai virando um efeito, um ciclo tenebroso, diríamos assim, né? Porque se a gente parar para pensar, a privação de sono era usada em campo de concentração. Então, por aí a gente já se vê o impacto de um sono não reparador. E por isso que a gente também fala muito em qualidade de sono e não em quantidade de sono. Isso é o mais importante. Exato. Então, observe o tempo que o seu filho consegue ficar acordado e bem de manhã, sem ficar muito preso a números, a regras, a nortes, né? Porque o seu bebê vai dizer, na verdade, mas eu vou lá, quando eu olho o meu bebê, eu já pego ele já se joga para trás, então observa um pouco melhor para você entender quais são os sinais de sono que o seu bebê dá. Tem os sinais de sono clássico, bocejar, ficar com o olhar parado, talvez seja o sinal de sono mais importante para os bebês pequenos, visto que eles não têm, né, uma dinâmica tão grande de movimentação ativa e voluntária e processada, então, geralmente vem de movimentos mais simples, né, para movimentos mais rebuscados, como coçar o olho, mexer na orelha, né, que são sinais que para a gente parece ser um pouco mais visível. Mas aquele olhar mais parado, a perda de interesse na relação, na troca com você, já são sinais muito significativos. E para as crianças maiores, às vezes o sprint de atividade é quando a criança ela está bem, e aí dali a pouco parece que a bateria dela foi recarregada sem nenhuma soneca. Então, às vezes, esse sprint de atividade final, né, já é um sinal interessante de sono para essa criança, né? E aí é importante a gente ajudar essa criança a dormir. Por quê? Porque senão ela vai entrar em efeito vulcânico do sono, que é exatamente isso que a gente comentou. Então, se a criança durante o dia não for fazendo essas sonecas de qualidade, não for conseguindo fazer esses ciclos de sono, ou às vezes fazer uma soneca mais longa, porque tem criança que tem necessidade de fazer sonecas mais longas pela manhã, outras crianças sonecas um pouco mais longas no período da tarde. Mas se essa criança for acumulando sono, essa pressão homeostática ficar o tempo todo muito grande, assim como um vulcão que tem um dia que erupciona, isso vai acontecer e vai acontecer no final da tarde. Às vezes gera essa confusão da gente entender que, na verdade, é sono que a criança tem e nenhuma manifestação física, na verdade, importante relacionada à saúde, especificamente.
E aí muitos bebês terminam mamando muito nesse horário, que é uma forma de acalmar esse sistema nervoso dela também. É uma forma de tranquilizar, que para mim é excelente, né? Se a mãe oferta e não leva com rigidez essa ideia, né, de ofertar marcando a mamada em tempo, ou porque o bebê parece que está com a barriga cheia demais. Então, se você sente que o seu bebê está precisando de peito mesmo, nesse momento de final da tarde, porque ele não conseguiu dormir e tudo mais, dá essa livre demanda mesmo para ele, porque é uma forma de acalmar esse sistema nervoso e preparar ele para o sono da noite, né? E, de certa forma, ajudar ele a dar essa enchida de tanque e completar essa reserva calórica para que ele, quem sabe, conseguir despertar menos vezes durante a noite, né? Fazendo uma maior reserva calórica aí dele durante o dia, né? Esse efeito vulcânico de sono, ele não fica, às vezes, só nesse final de tarde aí da criança, ele avança ao longo da noite. Por quê? Porque a criança fazendo essas sonecas de qualidade insuficiente, por exemplo, né, quantidade insuficiente, qualidade insuficiente durante o dia, vai chegar no período da noite, ela está extremamente estressada, né? Grudada nesse peito, grudada no colo dessa mãe ali o tempo todo. O que acontece? O organismo dessa criança começa, ao mesmo tempo, a produzir mais hormônios ligados ao estresse, cortisol e adrenalina, que antagoniza a produção da melatonina. Aí não vai adiantar você fazer aquilo que eu falei só, de escurecer a casa para ajudar na liberação do hormônio. Sono é igual locomotiva. Todos os vagões precisam estar, assim, certinhos, né? Meio que, quer dizer, certinho nunca vai estar 100%, mas eles precisam estar ali engatilhados um no outro. Então, é muito importante que a gente vá ajustando essa questão da criança. Então, se ele vai apresentando maior liberação de cortisol e adrenalina, isso vai antagonizar a produção do hormônio do sono. E esse processo, às vezes, vai acontecer durante toda a noite de sono da criança. Só no meio da madrugada, o organismo da criança vai conseguir se reequilibrar novamente. E aí fica aquela situação, que a criança fica acordando, às vezes, pingando o sono de hora em hora, justamente porque o corpo dela não conseguiu produzir melatonina o suficiente, porque tinha tanto cortisol e adrenalina que antagonizou a produção da melatonina. E aí essa situação, que a criança fica o tempo todo ali, pendurada no peito da mãe ou no colo, para conseguir relaxar, para conseguir se tranquilizar, para poder dormir. Então aí a gente vai só ter uma ideia do que às vezes as pessoas fazem de errado sozinhas. Aí você tem um bebê que não dorme bem durante o dia, aí você pega e fala, não, meu problema é que ele tem que dormir à noite, tá? Tem que dormir à noite. Aí esse bebê não dorme bem, não dorme quase nada durante o dia, mas você quer que ele durma à noite. Aí teu foco, teu olhar é só para a noite, porque você olha segmentado, mas o sono do bebê é um filme. Ele é um filme, não dá para a gente olhar segmentado. E aí você pega o livro lá da Encantadora de Bebês, ou sei lá, outros livros aí de técnicas, e você vai colocar em prática. Ai, olha, eu balançando a mesa aqui. Vai dar certo? Não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Porque esse bebê está cheio de cortisol e adrenalina, não está pronto, na verdade, hormonalmente para dormir. Mas você vai aplicar a técnica, vai ser extenuante para você emocionalmente e para essa criança mais ainda, na verdade. Né? Então, não adianta a gente pensar no sono do bebê só no período da noite e usar uma técnica de sono sem antes regular essas questões de sono, de ritmo circadiano, dessa questão da pressão homeostática, de colocar o bebê para dormir durante o dia. Senão não vai dar certo você tentar ajustar melhor o sono dessa criança durante a noite. É um tiro, na verdade, no pé, tá? Enquanto a gente fala do sono, muitos pais, às vezes, vão se questionando do quanto que as crianças, na verdade, precisam dormir. Eu nunca gosto de trabalhar com número bruto, né? Mas a gente precisa, às vezes, de um parâmetro de sono, né? Até para aquela família poder entender se o seu filho está dormindo bem, está dormindo pouco, para eles falarem, nossa, está dormindo pouco, eu preciso investir, preciso ter uma atenção maior ali ao mesmo tempo. Ou, às vezes, para os pais se surpreenderem, porque a privação do sono da família também faz com que eles não consigam enxergar, às vezes, tudo aquilo que está acontecendo de bom no sono da criança, né?
Uma tabela que vocês podem consultar em casa, para quem está no Instagram, depois pode dar uma olhada, para quem está no YouTube e está vendo agora, é a tabela do sono da Natural Sleep Foundation. E ela é legal porque ela vai analisar o sono da criança em 24 horas. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes tem criança que tem um potencial maior de sono noturno e vai dormir um pouco menos durante o dia. Aí tem criança que faz o equilíbrio de tudo. Então, ela é muito legal porque vai dar um norte de direção. Vocês não podem nunca olhar uma tabela de sono e falar assim, meu bebê, por exemplo, tem 3 meses, tem que fazer 4 sonecas e tem que somar 5 horas no dia. Não sei, talvez seu filho durma 4 horas durante o dia, em 3 sonecas, por exemplo, e ele tem um super equilíbrio de sono, durma cedo à noite, fecha 11 horas de sono, olha que beleza, né? Fechou lá 16 horas de sono. Então, a gente nunca pode, na verdade, olhar o sono de forma assim, meio cerrada, sabe? Que nem aquele negócio que coloca assim em cavalo, né? Com olhar assim, pensando, na verdade, no número. O número da pesquisa, ele está lá porque foram dados importantes levantados, né? Eles vão analisar crianças do mundo inteiro e vão observar aquilo que se demonstrou saudável, na verdade, para o sono dessas crianças, para aquilo que a maioria das crianças dormiu em termos de quantidade de sono, e aí eles chegam mais ou menos nesses parâmetros de sono que a gente deve ter. Conforme a criança vai crescendo, vai diminuindo essa necessidade dela de sono diurno e vai aumentando a necessidade dela dormir mais durante a noite. Então, é natural isso acontecer. Alguns bebês muito pequenininhos, recém-nascidos, dormem muito pouco durante o dia e o sono da noite está legal. Só que a partir de 3, 4 meses a coisa dá uma desandada, porque vai entrar um pouco mais de ação essa questão da melatonina, desses hormônios que são precursores da melatonina e tudo mais. Então, o interesse do bebê pelo ambiente também fica um pouco maior, né? Aí enxerga com mais foco, nitidez, começa a se distrair mais, às vezes mama com menos qualidade, né? Porque aí no começo, né, aquela história, no começo, quando você vai amamentar o bebê, você se fecha lá no quarto, né? Porque você sabe que se você não tiver atenção, vai machucar o teu peito inteiro. Então, você fica com a atenção focada ali no momento da amamentação, ali para o bebê, para poder se conectar e tudo. Com o tempo, a gente já vai pegando o celular, né? Já vai dispersando um pouco mais. Aí você imagina que o bebê tem 4, 5 meses durante o dia, se amamenta ele lá na sala, né? Com a televisão ligada, com o celular aqui, né? E você fala, nossa, ele mama aqui, mamou durante o dia, mas agora à noite está mamando mais. Será que a mamada está sendo eficiente durante o dia? Né? Como é que está a atenção dessa mamada? Então, é importante a gente estabelecendo esse ritmo, na verdade, entendendo um pouco como funciona o nosso bebê e sempre pensando nessa questão da preservação do sono. Então, fazendo sempre assim, um olhar um pouco mais para trás daquilo que pode estar acontecendo, tá? Quem está no YouTube está vendo um pouquinho dos sinais de sono, que eu terminei já comentando, na verdade, um pouquinho antes, tá? Se você quiser, pode até trocar, Rei. Aí. Então, as dicas. Eu nunca sei. Para a parte mais esperada, né? Dicas. Eu nunca sigo o roteiro, olha lá. Eu vou falando igual uma maluca desgovernada, né? Então vamos lá. Ó, daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai seguir, como vai cair aqui no Instagram, a gente vai ficar no YouTube exclusivamente, tá bom? O link tá aqui na bio do Instagram, então quem tiver aqui no Instagram, a gente recomenda que vá para o YouTube, certo? Mas pode começar, vamos ficar mais 10 minutinhos aqui no Instagram também. Então, vamos lá. Então, seu bebê acordou de manhã, começou a receber estímulo, você foi lá, mostrou a luminosidade para ele, mostrou que ainda é dia, foi na varanda, levou lá no quintal, né, resetou essa questão do ciclo circadiano, e o bebê começou a receber estímulos, não dependendo da idade, né, ele já engatinha, já anda e tudo mais, ele mesmo, por si só, procura estímulo. Observe esse tempo que seu bebê consegue ficar acordado e bem, né, é muito importante. Então, tira um dia para essa criança mesmo, de quanto em quanto tempo ela tem sono, qual é o período que ela consegue ficar acordada entre, na verdade, as sonecas, e aí, um pouco antes de chegar esse horário, você fala assim, nossa, ele tem sono mais ou menos a cada 2 horas, 2 horas e meia. Então, quando for 1h45, por exemplo, 1h50, começa a diminuir
as atividades ali dessa criança, né? Começa a desacelerar. Se eu tô com o meu carro a 150 por hora, tem um posto de gasolina a 3 metros, eu falo, não, eu vou entrar nesse posto, dirijo mal, eu posso falar. Eu ia capotar, entendeu? Porque eu não sou a pessoa que dirige bem. Então, eu ia capotar ali, porque, né, e eu tô numa distância muito curta para falar, não, agora eu vou entrar, né? Então, você pode provocar um acidente. A mesma coisa com o bebê. Então, se o bebê está super estimulado, vou dar um exemplo, tá? Ah, meu bebê tem 8 meses, adora pular no jumperão. Ele pula loucamente naquele troço lá que fica pulando, né? Que eu não gosto muito, né? Mas, às vezes a gente, né, os pais usam. Então, vamos lá. Então, a criança está lá no jumperão, está pulando, pulando loucamente. Aí você fala, nossa, será que está chegando a hora de dormir? Ele não vai falar para você que está chegando a hora de dormir. A criança, ela vai por um sentimento único, que aí acho que a Bárbara pode dizer melhor do que eu 200 mil vezes, que é pelo prazer. O ser humano vai pelo prazer, né? Eu fiz bolo de chocolate, falei, gente, está frio hoje, né? Esse tempinho merece um bolinho de chocolate, né? Quem merece sou eu. Eu que tô cansada, com sono hoje. Então, assim, a criança, ela vai pelo prazer, que é aprender, que é trocar, né, que é ficar atento e tudo mais. Então, assim, você percebeu que está chegando o prazo de validade final do seu filho, começa a diminuir o estímulo, tira ele do jumperô. Ah, meu bebê é pequenininho, brinca lá no tapete de atividades, tira o arco de atividade, não tenha dó, você não está fazendo, você está ajudando, na verdade, ele a desacelerar, entendeu? Aí você viu que ele deu sinal de sono, vai lá e vai começar esse ritual para que essa criança possa adormecer, né? Então a gente pode usar como um ritual, no ritual de sono, mudar de ambiente, claro, né? Um bebê recém-nascido até consegue dormir ali na sala, mas uma criança maior, talvez uma penumbra gostosa de ter um ambiente mais preparado para o sono, seja melhor, né? Ver por nós mesmos, é mais gostoso você dormir na sala ou à tarde você tirar uma soneca no quarto, fechando a cortina, né? Como é que você consegue relaxar com mais facilidade? Com menos estímulo, né? Então, vai lá para o quarto, fecha a cortina, sinaliza para a criança falando uma frase que seja gostosa, que tenha sentido para vocês. Então, chegou a hora da Helena dormir, chegou a hora da Helena descansar, né? Vai para esse momento calma, tranquila, confiante, né? Porque se você já for para esse momento falando, nossa, que massacre, vai lutar de novo para dormir, pronto, seu sistema límbico está conversando isso com a criança. É exatamente isso que vai acontecer. Então, vai bem, na verdade, para esse momento, zerando tudo aquilo que aconteceu, né, em outros momentos que podem ter sido difíceis, né? Usa o ruído branco se você sentir que tem muito barulho, o quarto da criança fica num lugar barulhento, ou uma criança que mesmo você pegando o sinal de sono lá, cravado em cima, é uma criança com muita dificuldade de ciclar. Então, pode ser interessante você usar o ruído branco, seja um chiado, um barulho de chuva, barulho de passarinho, ruído branco que seja gostoso para você, né? Porque você vai estar lá ajudando a criança a dormir. Ou pode ser uma música instrumental, que não tenha diferença de grave e agudo, justamente para numa mudança de um ciclo de sono para o outro, a criança não ter essa possibilidade, na verdade, de acordar, e ajuda o seu filho a dormir, né? No primeiro momento, se você tem dificuldade com que seu filho consiga fazer sonecas durante o dia, não pense num processo de autonomia de sono, assim, logo de cara, para essa criança que tem dificuldade de fazer essa soneca, sabe? Se conecta esse filho, por quê? Porque para essa criança dormir, ela precisa estar relaxada. Se você for ficar usando, tá, vou tentar fazer ele dormir no berço de qualquer jeito e tudo mais, pode ser muito difícil para essa criança iniciar o sono. Lembra que essa pressão miostática vai ficar praticamente insuportável ali para a criança, e quando a leitinha adormecer, ela não vai conseguir ciclar esse sono, porque ela passou um tempo enorme acordando. Então, invista nesse momento na segurança da criança, se conectar, ficar com ela, relaxar. Isso não significa ficar balançando a criança na casa inteira para ela poder dormir. A gente pode, aos poucos, ensinando o nosso filho a dormir com a gente, ali no conforto, né? Conectado, na verdade, a você, não é conectado ao movimento que você está fazendo, né? Mas ali, sentindo a sua respiração, junto com você, com o ninar, na verdade, suave, né? Não esse ninar hard. Claro, o filho
tá muito intenso, você não conseguiu pegar o sinal de sono e tudo, vai fazer ele dormir do jeito que for. Às vezes a gente fala, você se pendura no lustre, mas faz ele dormir de todo jeito, porque senão você leva esse efeito vulcânico da noite, fica muito mais difícil para essa criança, na verdade, adormecer, né? E dá uma regulada nessa questão da temperatura também, e principalmente agora, final de tarde, é mais difícil às vezes as crianças adormecerem no período da tarde, porque vai acumulando, por mais que a criança tenha dormido durante o dia, vai acumulando cansaço físico, assim como o nosso também, o nosso rendimento vai ficando pior, né? A gente começa com alto rendimento de manhã e à tarde a mesma coisa. Então, à tarde, vai pensando que a temperatura mudou, deixa o ambiente gostoso, uma temperatura legal para a criança poder, na verdade, conseguir adormecer. Cria o teu ritual de adormecimento. O objeto de apego também é uma forma que a gente pode usar ali, que é essa representação simbólica da mãe. Pode ser interessante a gente usar o objeto de apego tomando muito cuidado com os aspectos de segurança em relação ao berço, né? Então, o que eu falo para as mães é o seguinte, tecnicamente a gente só vai apresentar objeto de apego para essa criança, e é uma decisão dela, né, adotar ou não o objeto, mas só quando essa criança estiver rolando e desrolando com segurança. Antes disso, a mãe até pode apresentar, mas ela tem que tirar esse objeto de apego ali do berço, se essa criança for adormecer no berço, porque a gente tem que pensar em risco de CIDS, de morte súbita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de objeto de apego. Tá? Especificamente, eu prefiro o objeto do que a fraldinha, como muitas mães usam e tudo mais, justamente para não correr o risco de enrolamento, né, nessa fralda, ou dar um nó nessa fralda. Tem crianças que gostam de fraldinha, gostam da textura e tudo mais. Então, dá um nó nessa fralda aí no meio e dá um nó nas pontas, justamente para não ficar um objeto muito grande. Mas, assim, para deixar com a criança com segurança, só depois que ela rolar e desrolar. Antes disso, a gente tem que ficar muito atento em relação a essas questões, tá bom? Bom. Então, ela pode ser em outro lugar, mas em outros lugares. O ideal é que a criança tenha, assim, no máximo, os 2 lugares de adormecimento, né? Os 2 locais de adormecimento, porque senão fica muito confuso e a criança não sabe onde ela vai dormir agora, é uma surpresinha a cada momento, né? E a questão da previsibilidade que a gente fala da criança, ela também está nisso, né? Dela saber que ela vai para o quarto, vai fechar as cortinas e tudo mais. Então, é importante a gente ir direcionando esse lugar. Agora, o adormecimento deitado nessa posição horizontal era muito mais gostosa, e tem, assim, a criança tem uma tendência muito maior a fazer ciclo de sono do adormecimento quando ela está numa posição mais confortável fisicamente do que numa posição sentada, por exemplo, no carrinho, né? Então, assim, se você for favorecer essa questão do sono, se seu filho gostar, pode deixar ele fazer todas as sonecas no berço, mas às vezes, assim, uma soneca no carrinho para permitir uma mobilidade para a família pode ser importante. E no carrinho para o bebê pequeno pode ser no Moisés, ou no carrinho para criança um pouco maior, numa posição um pouco mais deitada, não numa posição muito sentada. Isso pensando mais nessa questão da mobilidade. Hoje a gente está num momento que a gente não está com muita mobilidade, né? Então, eu acredito que o quarto, na verdade, seja o melhor lugar mesmo para essa criança poder dormir. Principalmente aquela criança que tem dificuldade com sono. Quanto menos estímulo, na verdade, para ela, é melhor. Claro, né? Porque... Oi, gente, só um pouquinho. Rê, você tá sem som. Estou aqui no background, gente, tudo bem? A Renata esqueceu de colocar o microfone. Eu vou lembrar ela aqui, só um minutinho. Super. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje a Helena tem 3 anos e meio, mas a Helena, quando fazia sonecas, quando ela era bebê, principalmente depois dos 8 meses, a gente adotou uma musiquinha para ela. Tem uma música no YouTube, a Bárbara entrou lá. Não, é só porque a Renata tá sem que é uma musiquinha lá, simplesinha, que tem no YouTube. Se colocar a música de Ninar, a primeira que vai sair.
Foi. E aí, até hoje, a Helena não faz mais soneca, claro, né, durante o dia, mas quando ela quer dormir à noite e ela tá agitada, ela tem dificuldade, ela fala, mamãe, coloca a musiquinha de dormir. Então, você vê como a música faz uma referência tão grande para ela de relaxamento. E quando ela era pequena, era só colocar a música que em 5 minutos ela dormia, 10 minutos ela dormia. Era um tempo de latência ótimo, curto, assim. Então, hoje, quando ela tem dificuldade para dormir, quando ela está muito agitada, ela pede a musiquinha de dormir. Entendeu? Então, a criança vai criando uma referência positiva. Sim. Daí a importância que acho que depois a Bárbara pode falar um pouco mais, que eu sinto muito isso com os pais de crianças um pouco maiores. Pais, às vezes, eu não vou... Para que eu vou fazer meu filho, né? Vou tentar fazer com que ele adote objeto de apego. Não é uma dependência de sono? Aí tem pais que às vezes se preocupam lá com o futuro, né? Então, eu vou deixar ela com objeto de apego aqui agora, e como é que vai ser isso lá no futuro, né? Depois eu vou ter que tirar isso. Então, às vezes, com uma preocupação com o que vai acontecer lá na frente, né? A gente não vê ninguém meio Charlie Brown, né? Andando com cobertorzinho assim, igual o filme do Snoopy, né? Andando com cobertorzinho assim na rua, né? E tudo mais. Mas a gente precisa pensar no agora. Se essa criança precisa de um apoio de sono, o objeto, essa representação simbólica, pode ser importante, né, para essa criança. Legal. Tá? Vamos aproveitar essa pausa aqui, vamos todo mundo agora para o YouTube, a gente vai encerrar aqui no Instagram, mas no YouTube continua, tá bom? O link tá na bio, tá bom, pessoal? Quem tá aqui no Instagram, link na bio para continuar a aula no YouTube. Pronto. Pronto. Podemos continuar? Tudo certo aí, Dê? Tudo certo, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Então, a gente vai criando esse ritual, e a partir do momento que a criança adormeceu, a gente vai perceber se ela consegue fazer essa manutenção do ciclo de sono. Quando ela acordar dessa soneca, que seja uma soneca boa, gostosa, restauradora, a gente vai ofertar atividade para essa criança também, né? Porque muito tédio não dá sono, quer dizer, muito tédio dá sono, mas também não tem gasto de energia, né? Então, é muito importante que essa criança, durante o dia, ela possa ter momentos, na verdade, de descanso, mas que ela possa ter um gasto de energia física. Por quê? Porque o gasto de energia física gera um combustível, na verdade, para o sono. O corpo vai precisar desse sono um pouco mais restaurador, né? Recarregar, na verdade, essa bateria, e, ao mesmo tempo, estimular ela na medida certa. Então, é importante que a gente vá percebendo quais são as necessidades físicas do nosso filho. Então, algumas crianças, por exemplo, são altamente auditivas. É aquela criança que o tempo todo precisa estar escutando alguma coisa, precisa ter uma música, alguma coisa ligada. Então, ela provavelmente tem uma medida grande auditiva. Algumas crianças são altamente proprioceptivas e vestibulares, por exemplo. É aquela criança que o tempo todo ela está se mexendo, mesmo quando ela está sentada, brincando no chão, com um brinquedo simples de encaixe, ainda assim ela mexe as pernas, ela mexe o tronco, por exemplo, ou é uma criança que fica o tempo todo pulando, né? Então, é uma criança que é altamente proprioceptiva e vestibular. A gente precisa ir ofertando atividades ao longo do dia para que essa criança possa preencher essa necessidade sensorial. Por quê? Porque se ela não tiver preenchido essa necessidade sensorial ao longo do dia, ela vai fazer isso antes de dormir. Então, pode ser que essa criança, não estou falando que estou falando que pode ser, né? Que essa criança que seja altamente proprioceptiva e vestibular, ela tem uma necessidade enorme, por exemplo, de ser movimentada, ser balançada, ninada antes de dormir, para garantir o preenchimento dessa necessidade sensorial dela ali, que ela não conseguiu transbordar ao longo, na verdade, do dia.
Então, percebe um pouco das necessidades do seu filho, né? Justamente para você conseguir oferecer esse equilíbrio, assim como o contrário também. Seu filho, de repente, pode ter uma medida pequena auditiva, e aí você coloca o ruído branco para ele não consegue, por exemplo, adormecer, né? Porque o barulho para ele termina sendo muito irritante. Então, observe um pouquinho quais são as necessidades do seu filho para você conseguir gerar esse equilíbrio ao longo do dia, de atividades, para que ele possa depois, ao mesmo tempo, adormecer e adormecer com um pouco mais de facilidade, né? Sem ficar aquela briga, na verdade, de vamos colocar o pijama, e a Renata colocou uma foto aqui da criança pulando ali na cama. Acho que essa é clássico, né? Clássico. Criança de 2, 3 anos, você sentada na cama, frustrada, e a criança pulando, porque não gastou essa energia, na verdade, ali ao longo do dia. E agora, nesse momento de pandemia que nós estamos, isso ficou muito mais evidente, porque como as crianças não têm a mesma atividade física, né, e gasto de energia que a criança tinha antes, então a gente precisa tentar oferecer isso em verdade. Não adianta só querer fazer atividade lúdica, de concentração e tudo mais. Criança é movimento, assim. São raríssimas as crianças que não são proprioceptivas e vestibulares. A maioria das crianças precisa de muito movimento o tempo todo. Então, a gente precisa garantir, na verdade, essa dieta sensorial para justamente não acontecer essa situação. Às vezes a gente acha que a criança está negando o momento de dormir e, na verdade, não é isso, né? Às vezes ela só precisa gastar essa energia final ali, desse sprint, na verdade, final. É bem legal, assim, que os pais observem um pouco essa necessidade do filho e tente promover isso até a hora de dormir, sem medo também, sabe? Porque às vezes os pais acham que antes do momento do adormecimento, na rotina da noite, assim, depois que jantou, tem que ficar tudo muito tranquilo e tudo mais. Nem sempre, né? Pensando na grande maioria dos pais, né, não especificamente nesse momento, mas, assim, muitos pais, quando a criança ia para a escola, esse era o momento que os pais tinham ali, na verdade, né, para estarem com seus filhos. E é 1000 vezes melhor você ficar com a criança brincando, pulando, do que você ficar sentado na frente da televisão, né, por exemplo, assistindo um programa de televisão, né, no qual você está junto com ela fisicamente, mas você não está ligado a ela. Né? Então, isso é totalmente, na verdade, diferente. Aí é claro, né, que se essa criança não gastou energia suficiente pensando nesse momento, e aí você à noite vai tentar promover uma atividade assim, porque você acha que é interação, pode ser muito mais difícil essa criança conseguir relaxar, não só porque ela não teve preenchido essa questão dela sensorial, mas porque ela também não se preencheu de você, né? Não teve conexão com você. Então, aproveita uma meia hora antes de colocar o seu filho para dormir, sabe? Dá um pique, corre com ele na casa, brinca de esconde-esconde, entendeu? Nutre a criança, na verdade, de atenção, de afeto, gasta, né, preenche esse copo, né, essa necessidade sensorial da criança e depois dá uma desacelerada, né, antes de dormir. Você pode fazer alguma outra atividade, escovar os dentes. Agora vamos correr primeiro para ver quem chega no banheiro, e aí já escovar o dente, que já é um indicativo que está chegando a hora, na verdade, de dormir, tá? Para bebês muito pequenos e para criança maior também, a alimentação é um fator que influencia muito o sono, né? Para bebês pequenininhos, a questão da amamentação, claro, termina sendo a fonte calórica dessa criança. Muitas mães que eu recebo, entre 4 e 6 meses de vida, estão loucas para chegar à fase de introdução alimentar. Então, o que elas às vezes fazem? Alteram a livre demanda, aumentando o intervalo de amamentação dessa criança durante o dia, com a expectativa de que à noite o organismo dela corresponda também da mesma forma. Então, por exemplo, meu bebê antes mamava a cada 2h30, mas eu vou esticar a mamada porque ele consegue ficar 4 horas sem mamar durante o dia. E aí a expectativa dela é que à noite esse bebê também reproduza, né, o mesmo padrão.
e aí o que acontece é tiro no pé, né? Por quê? Porque a criança ela precisa fazer a reserva calórica dela durante o dia. O bebê que está em aleitamento materno, que usa a fórmula, precisa comer no máximo a cada 3 horas mesmo. E as crianças maiores precisam também comer a cada 3 horas. Por quê? Porque o organismo precisa preencher aquela reserva calórica X para manutenção do funcionamento do corpo. Vai ter que pagar a conta. Se o consumo for grande e a entrada for pequena durante o dia, essa criança vai acordar durante a noite para poder mamar, porque o organismo dela precisa funcionar. Então, assim, é muito importante que essa criança faça essa reserva calórica dela durante o dia. E a criança que é um pouco maior, não é você só dar, vou dar proteína e carboidrato para ela, não. Tem que ter tudo, tem que ter todos os grupos alimentares. Por quê? Magnésio, selênio, zinco, vitamina B, né? São muito importantes também para o funcionamento do organismo. Eles também ajudam no processo de regulação do sono. Tá? Então é importante que a criança ela coma, mas ela também coma alimentos, na verdade, com qualidade. Né? Então a gente tem que ter uma rotina, na verdade, de alimentação para essa criança, principalmente depois dos 6 meses, que é uma introdução, né? Mas aos poucos a criança vai passando pelo processo de aceitação maior, mas até uma criança um pouco maior, é importante a gente ter muito cuidado em relação a essa questão da qualidade da alimentação, porque isso também vai influenciar. Assim como tem alimentos que são amigos do sono, que tem triptofano, banana, cereal, nozes, as oleaginosas em si, castanhas e tudo mais, tá? E até uma sobre chá, vou aproveitar só a deixa. Tem uma pergunta aqui do Luiz Alex sobre chá. Né, podem ser auxiliadores do sono todos os dias, então a gente recomenda o aleitamento materno exclusivo sem a necessidade de chá até o 6º mês, tá? Então não é uma indicação o uso do chá, e depois disso, se optar por utilizar o chá sem o açúcar, a gente também tem que segurar até os 2 anos de vida da criança, que é uma época de formação de paladar, e também tomar cuidado com alguns tipos de chá que eles fazem o efeito contrário. Eles acabam sendo estimulantes e, portanto, não seria a melhor escolha para a criança, tá? Tem alguns tipos de chás também que na composição tem alguns fitatos que interferem na absorção do ferro do alimento, então tem toda uma questão nutricional, então precisa ter um acompanhamento aí bem certinho do pediatra para recomendar qual seria a melhor opção, se for o caso. Sabe o que eu vejo com essa dúvida? Que a gente fica muito preocupado com o que fazer quando a criança tem dificuldade para dormir, mas eu acho que a principal pergunta e o questionamento que a gente deve ter é por que meu filho não dorme ou por que ele acorda? Porque isso vai trazer uma resposta mais eficiente para resolver esse problema. Uhum. Não ficar preocupado com o que você vai fazer, né, a princípio, né? Então, porque senão você não age no problema, né? Então, acho que a preocupação maior tem que ser, eu tô dando chá, mas eu tô dando chá por quê? Porque tem dificuldade para iniciar o sono, tem dificuldade para fazer manutenção de sono, né? E aí você vai começar a fazer uma análise através de tudo isso que a gente conversou desde o princípio da live, para tentar achar onde estão os furos em relação ao sono do meu filho, tá? E exatamente, e aí, já vai criar outros problemas, né? Então, a adição do açúcar, a interferência na absorção dos nutrientes dos alimentos, então a gente começa a criar outros problemas. E lembrando que, às vezes, também, quando a gente procura respostas fugazes, né, para aquela situação, lembrar que as situações também mudam ao longo do tempo. Então, a gente vai estar sempre procurando alternativas para descobrir coisas novas, sendo que, na verdade, o entendimento de todo o contexto e atuando na causa lá do problema, que é uma coisa que a gente fala bastante, é a melhor forma de resolver a situação.
E o pico de insulina, né, que pode fazer você dando esse chá aí para essa criança, né, principalmente se ele for adoçado aí. Então, enfim, às vezes o efeito, na verdade, pode ser rebote e pode ser o contrário, né? Que mãe que no domingo de Páscoa não se arrependeu de ter dado um pedaço de chocolate para a criança, né? Porque chega no final do dia, o ser não dorme. Fica elétrico, né? Que é claro, isso, né? Essa questão da insulina. Então, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo. Porque tem gente que dá ou chá, ou vai dar mais maracujá ali para a criança, mas então a gente tem que pensar um pouquinho naquilo que vai fazer exatamente para não criar uma questão posterior ali. Então, assim, se você quer que seu filho acorde menos à noite, aposte numa boa qualidade de alimentação dele durante o dia. E mamadas efetivas durante o dia, tá? É isso que a gente deve ter um olhar ali específico. E aí, chegou a hora de dormir à noite, e talvez essa seja a principal dúvida dos pais, e eu não vou dar nenhuma resposta também em relação a isso, porque os pais, claro, os pais são os melhores conhecedores, na verdade, dos seus filhos, né? Então, assim, a gente pode mudar a forma de adormecimento do nosso filho, desde que essa forma não seja agradável para a gente. Não busque mudar a forma de adormecimento do seu filho, porque você leu lá no Instagram de não sei quem, que isso é uma associação negativa, algo assim, né? Não é negativo o seu filho depender de você para dormir, é positivo. É assim que se estabelece a nossa relação de vínculo e de apego, né? Então, mas a gente pode mudar isso, né? Se não tá bom para você, por exemplo, meu filho quer ser ninado, balançado o tempo todo para dormir, depois quando ele acorda 3, 4 vezes, eu tenho que ninar, balançar, às vezes esse processo, quando eu coloco ele no berço, ele já acorda de novo, porque ele sente que está saindo no colo, às vezes eu fico 1 hora durante a madrugada para fazer ele adormecer. Posso mudar isso? Claro que pode. Porque se não tá bom para você, você também não consegue passar, né, essa sensação para o bebê de adormecimento, que é gostoso, né? Então você já vai lá para fazer o seu filho dormir, né, sem entender, na verdade, por que ele acordou, e se conectar com ele, para ele conseguir relaxar e tudo mais. Então, se você está descontente com a forma como que o seu filho adormece hoje, você tem todo o direito de mudar. Dentro do meu trabalho de consultoria, eu nunca vou oferecer para a família um leque, falar assim, olha, usa esse método, usa esse outro método. Não. O que é importante os pais olharem para eles e perceberem aquilo que eles podem mudar, né? Em criar um próprio método. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um caso que eu estou trabalhando agora. Então, é uma criança que dorme sendo ninada, dorme sendo balançada, uma criança de 10 meses, tá? Ele tá ficando pesado, o pai também tá ficando com problema na coluna, de hérnia de disco, e já não tá mais sendo legal para ele ninar a criança todo esse tempo, porque tá gerando um problema físico, ele tá desconfortável com essa situação, tá? Então, o que a gente conversou? Vai diminuindo esse ninar, por exemplo, de forma que você possa ficar parado quando você sentir que ele está relaxado, né? A criança vai reclamar? Vai. Claro que vai, né? E aí a Bárbara pode falar mais sobre isso, né? Sobre essa questão do prazer ali para a criança, né? Sobre aquilo que é prazeroso e tudo mais. Mas assim, a criança vai reclamar? Vai, né? E aí a gente vai estar junto com a criança. É difícil você usar uma metodologia que você tem que ficar pegando e colocando ela no berço, tirando várias vezes do berço, né? Então vai percebendo o que você pode fazer em termos de diminuição daquilo que para você já não é mais gostoso e prazeroso, mas que pode ser um retroalimentador ali, né, de despertar do sono do seu filho, mas faça essa escolha de forma que você fique com o seu filho, de que você fique conectado. Por quê? Porque para a criança dormir, ela precisa estar preparada para adormecer hormonalmente, como a gente conversou, né? Então, ela precisa ter sono e ela precisa estar tranquila com esse processo, ela precisa estar relaxada para esse processo. Por quê? Porque senão o corpo da criança entra em shutdown, né?
ela dorme por exaustão, né? E a gente sabe que esse sono da exaustão não é um sono, na verdade, de qualidade para essa criança, né? Ela não está indo dormir porque ela sabe que é gostoso, porque ela sabe que é agradável, né? Então, o momento de adormecimento não pode ser um momento intenso e aterrorizador, né, ali para a criança. Então, quando a gente muda a forma de adormecimento, esse arranjo de adormecimento familiar, porque não está sendo bom para a gente, né, na verdade, ali como pais, a gente observa também ali para a criança, busca uma forma que seja intermediária, né, que você possa usar, se sentir confortável com isso, mas sempre conectado com o seu filho, sabe? Sempre conectado com o seu filho. Aposta, ao mesmo tempo, essa capacidade que essa criança tem de iniciar esse processo de adormecimento, né? A gente sempre acha que a criança não pode, e a criança pode, ela consegue, desde que a gente entregue ali as ferramentas para ela, que é tudo que a gente falou em termos de organização ali, de sono ao mesmo tempo, e que a gente dê o nosso tempo ali para essa criança, tá? Os despertares noturnos, a gente tinha comentado que tinha uma pergunta antes de começar a live aqui, né, sobre essa questão dos despertares noturnos, né, quando que é esperado que a criança não faça mais despertares noturnos e tudo mais. Alguns bebês, depois dos 6 meses de vida, eles já estão prontos para dormir uma noite inteira. Hormonalmente, a criança teria, sim, essa capacidade, mas a criança, ela acorda por outros motivos também, ela pode ter necessidade de acordar por outros motivos, questão de reserva, não, ela pode ter necessidade de mamar, ou para olhar, como qualquer mamífero, para ver se está tudo em ordem aqui, né, nesse lugar aqui que eu durmo, que eu moro, para olhar, para ver se minha mãe está ali. Tecnicamente, a partir de 6 meses, a criança teria essa possibilidade, né, de ou adormecer com mais qualidade, né, mantendo uma noite inteira de sono, ou com 2 despertares ali, na verdade, ao longo da noite. Se o seu bebê tem 6, 7, 8 meses e desperta 4, 5, 6 vezes, é muito, né? Então, a qualidade de sono, na verdade, dessa criança está muito ruim. Ao invés de, no primeiro momento, se preocupar com a forma que ele dorme, se preocupe em como ele dorme, como ele adormece, como é essa qualidade dele de sono, seja durante o dia, a nível de atividade, para depois você pensar nessa questão da forma como ele adormece, né? Tem outra pergunta aqui, Dê, que é também sobre deixar o bebê chorar no berço, só fazendo leves carinhos, nesses despertares noturnos. Resolve? Olha, é muito difícil até responder essa pergunta, né? Porque eu não sei como é que esse bebê chegou no berço, né? Então, eu não sei se ela está usando um método para essa criança adormecer direto no berço, né? Ou se essa criança estava ali no colo com ela, relaxada, conectada, e quando ela percebeu que essa criança estava relaxada, essa mãe deitou essa criança no berço e essa criança começou a chorar. Então, eu não sei o que aconteceu no meio, na verdade, desse caminho. O que eu posso dizer para ela é que a criança ficar chorando no berço, sozinha, com tapinha no bumbum, pode ser algo um pouco difícil dela conseguir, na verdade, adormecer. Então, assim, se você fez esse processo de estar com seu bebê no colo, percebeu que ele estava relaxado, que ele estava tranquilo, você vai lá e faz a aposta. Bom, vou colocar ele lá no berço. Aí você foi lá, colocou esse bebê lá no berço, quase que entra dentro do berço, né, na verdade, né, para continuar oferecendo esse conforto físico, né, coloca esse bebê ali deitado no berço, faz esse carinho no corpo dele, nos lugares que você percebe que seja mais tranquilo e relaxante. O seu bebê começou a ficar mais intenso, começou a chorar, por exemplo, conversa com esse bebê, continua fazendo carinho. Não funcionou? Pega esse bebê no colo. Ah, mas eu devo pegar esse bebê no colo em 1, 2, 3, 4 minutos? Não, porque não é método, né? Não existe método para você, na verdade, acolher o seu filho. A ideia não é essa. A ideia é que você pegue o seu filho no colo e você fale, olha, tudo bem, mamãe está aqui com você,
né? Então, eu tô aqui junto com você. Então, você pega esse bebê no colo, no momento que você sentir que ele está relaxado, tranquilo, aí você vai lá e faz o processo de novo. Agora, ele ficar chorando no berço, você dando tapinha, para que ele durma com ele chorando no berço, pode ser que em algum momento ele adormeça, né? Mas talvez a qualidade desse sono já não seja uma qualidade também tão boa, né? Porque o nível de estresse da criança termina sendo muito grande. Tem uma pesquisa que foi feita com mãe, com família, né? Porque mãe também parece que é a culpa da mãe, né? Mas com família que usou esse tipo de metodologia de treinamento de sono, né? Para a criança adormecer no berço, na verdade, com autonomia, e fazendo a medição de cortisol, de hormônio de estresse, no primeiro dia foi altíssimo, né? O cortisol, tanto da mãe quanto da criança, né? Na medição. No segundo dia, o nível de cortisol da mãe diminuiu um pouco, da criança continuou alto, né? E essa criança, no terceiro dia, já passou a adormecer no berço sozinha, né? Sem ter a assistência ali da mãe, foi colocada no berço acordado, adormeceu sozinha, a criança não chorou, né? Então, o nível de cortisol da mãe estava baixíssimo, isso não gerou um estresse nela, só que o nível de cortisol da criança continuou alto. Então, a gente tem que olhar no sono, né, não só com esse prisma, né, levando em consideração, na verdade, esse processo do adormecimento da criança, como essa criança adormeceu, né, não só como ela estava nesse processo, porque você vê dentro dessa pesquisa, essa criança não chorou na hora que foi para o berço, mas era uma criança que estava desconectada antes com a mãe, né, então o nível de estresse dela, na verdade, ficou muito grande. Não dá nem para saber se é uma criança que vai ter um sono de muita qualidade, né? Então, provavelmente não, né? E uma coisa que eu acho que é importante falar, é que as crianças, de um modo geral, elas fazem muitos barulhos durante o sono, sem que elas estejam acordadas. Então, isso é importante que os pais saibam diferenciar dos ruídos do sono e não acordem, porque muitas vezes a gente acaba interrompendo o processo de transição de ciclo de sono, nesse ir lá pegar a criança e acordar. Então, ela está superficializando, vai transicionar e a gente acorda. Então, isso não é raro acontecer, acontece principalmente com os bebês pequenininhos ali, que os pais acabam deixando a babá eletrônica ligada e ao menor sinal vão até o quarto. Então, é importante treinar desde o começo, desde o bebê no primeiro dia em casa, fazer a pausa. E a pausa significa fazer o quê? Olha para aquele bebê, isso para o resto da vida. Olha para o seu filho e tenta entender o que ele está querendo te dizer, antes de começar a fazer coisas e atirar para todos os lados. E aí, com o tempo, vocês começam a trabalhar esta questão da conexão. Ele vai te dizendo com o tempo que ele está precisando. E aí fica muito mais fácil a gente encontrar essas respostas. Tem uma ideia francesa, né, nessa questão de sono, que ele fala telepause, né, que é você esperar até 10 minutos, né? Então, se o seu filho acorda especificamente, acordou ali durante a madrugada, mas ele tá bem, né, mesmo que ele tá brincando no berço, feliz, tranquilo, espera. Claro, se ele acorda chorando, óbvio, né, vai lá e vai atender o seu filho. Mas se ele tá bem e tudo mais, espere esses 10 minutos, porque ele pode voltar, na verdade, a adormecer sozinho. E você pode ou inibir essa capacidade dele voltar a adormecer sozinho, ou nessa questão que a Renata falou, né, dos breves ruídos, você vai lá e se antecipa. Na verdade, isso é muito comum, né? Porque muitos pais às vezes falam, não, eu vou logo, porque começa a se mexer ali no berço, então eu vou logo mexer nela. Já fica eu vou logo mexer nela, vou logo pegar logo para mamar, colocar logo no peito para mamar. Às vezes a criança nem estava com fome, né? Já conseguia ficar com mais tempo aí de autonomia básica, mas eu vou lá colocar logo no peito, que eu resolvo logo e ela volta, na verdade, a adormecer. Acho que a grande questão, assim, está mais ligada aos nossos comportamentos, né, do que, na verdade, ao comportamento do filho. A gente fica muito preocupado com o comportamento da criança para o adormecimento, mas eu acho que a grande questão aí está mais ligada ao comportamento dos pais, né? Por isso que conhecer fisiologia do sono, eu acho que é muito importante.
todos os trabalhos que eu faço de consultoria individual, eu sempre vou explicar como é que funciona o sono, porque os pais precisam entender, né, como é a fisiologia do sono, porque isso pode ser aliado a favor deles, né? A questão não é falar como é que vai dormir, como é que não vai, né? Mas os pais entenderem como é que o ambiente vai influenciar, na verdade, nesse sono da criança, né? E agora, E aí, uma parte muito importante também, que tem tudo a ver, que são os aspectos emocionais para a gente ir caminhando para o nosso finalzinho de live. Eu acho que fantástico tudo isso que você está trazendo, Denise, porque a gente sempre quer, em processo de desenvolvimento e educação, uma fórmula mágica, né? A gente sempre quer alguma coisa que aconteça, e aí a gente teve bastante pergunta aqui sobre despertar noturno. Infelizmente, não tem uma regra. Eu acho que você deu várias e várias dicas importantíssimas para observar a alimentação, observar durante o dia, observar a necessidade dessa criança. Então, a gente tem que ir atrás da causa e não do sintoma. E isso tem tudo a ver com os aspectos emocionais. E esse finalzinho que você trouxe foi muito interessante, porque a gente precisa avaliar o nosso estado emocional para tentar entender, antes de tentar entender o estado emocional da criança, porque o despertar noturno pode ter muito a ver com algum estado emocional nosso, alguma questão que está acontecendo. Então, para a gente pensar hoje que não tem uma resposta, mas, na verdade, a gente tem todas as respostas. É só a gente entender e se aprofundar nesse olhar para a criança, porque a resposta está lá. Muitas vezes, no cansaço, no estresse, a gente está ali no olho do furacão e não consegue enxergar. Por isso que ter uma profissional como você para conversar, às vezes eu brinco no consultório com os pais que enxergar o óbvio é o mais difícil de ver, assim, a coisa que está ali. Então, às vezes, a gente precisa de um psicólogo ali, de uma consultora do sono, para a gente poder enxergar o óbvio que está acontecendo. Então, o que eu tinha pensado para trazer dos aspectos emocionais, eu vou só pincelar uma situação que você já falou sobre tudo. Então, a primeira coisa que eu queria deixar atento se a gente não cuida do nosso estado emocional, isso vai interferir. As crianças são a parte mais sensível do sistema. Então, ela vai sentir o que está acontecendo. Então, a gente precisa estar atento. E tem muitos pais que reclamam dos pesadelos, né? Que é exatamente esse tema que eu queria trazer. Criança que tem muito pesadelo. Então, falando de criança mais velha, né? Claro que a gente, né, do despertar. Aquela criança que acorda falando que tá com medo, ou aquela criança falando que teve um sonho ruim. Então, a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo com essa criança, quais são os aspectos emocionais. Então, assim, das dicas que você já deu, a gente precisa seguir todas. Então, criar o ritual do sono, preparação de ambiente, entender o ciclo do sono, a criança ter um ritual saudável ali, ela ter toda uma rotina, tudo isso a gente precisa fazer. Isso também ajuda para a diminuição dos pesadelos, mas eu quero enfatizar uma coisa que é muito importante, que é durante a noite que a criança vai sedimentar tudo que ela aprendeu. Então, assim, a depender da fase que ela está da vida, ela vai ter mais sonhos ou pesadelos, a depender daquilo que está acontecendo. Então, quando ela está ansiosa, desenvolvendo uma nova habilidade, entrou numa escola diferente, nasceu irmão, tem tantas coisas emocionais que influenciam no sono, e sono e sonhos e pesadelos são sempre conexões internas da gente com a gente mesmo. E pode ser muito perturbador para a criança. Muitas vezes para nós adultos imagina para uma criança pequena. Então, geralmente o que eu recomendo é a gente poder entender o que aquilo está significando, né? Uma criança que está com pesadelos recorrentes, ela está tentando comunicar alguma coisa. E a gente precisa entender o que ela está precisando comunicar. O que ela não está conseguindo digerir durante o dia, o que ela não está conseguindo elaborar emocionalmente. E não é a gente tentar resolver o pesadelo, né? Novamente, a gente foca no sintoma e não na causa. É a gente tentar resolver aquilo que está acontecendo. Geralmente eu falo para os pais que antes de dormir, a gente não pode deixar a criança com angústia, ou, por exemplo, se você brigou, se vocês brigaram, tiveram algum desentendimento, qualquer situação, evitar deixar para o dia seguinte, sabe? Geralmente a criança ela fica muito angustiada, ela sonha, ela fica triste. É o momento da gente aparar as arestas durante o dia, tentar cuidar para que essa rotina do sono e esse adormecimento
ele seja saudável, seja prazeroso, porque sim, durante a noite a gente vai tentar absorver, tá? Então, se essa criança está ficando muito agitada, vamos fazer todo o processo aí que a Denise explicou. Então, foi uma aula aí gigantesca, realmente foi um seminário. Não dá para a gente buscar a causa milagrosa, você vai ter que investigar e dá trabalho mesmo. E aí, tentando limpar todos esses aspectos que a Denise falou, a gente vai precisar limpar os aspectos emocionais, porque pode estar acontecendo alguma coisa que a criança não está sabendo expressar, e isso também altera no sono, altera na alimentação, altera no comportamento. Então, como a gente sempre diz, não tem uma causa única, a gente gosta de trazer todos os tópicos para que vocês possam ter os instrumentos, e como a Denise disse, vocês são os maiores conhecedores dos filhos de vocês. A gente está aqui mais como intermediária para dar informação, dar ferramenta para que você possa reconhecer. Eu acho que isso é o mais importante, esse era o recado que eu queria dar para vocês, aí para a gente encerrar esse bate-papo que, para mim, foi um aprendizado gigantesco. Foi ótimo, muito legal. Acho que a gente conseguiu responder aqui todas as perguntas. Tem uma pergunta só da Renata: até quantos meses deixar o bebê dormir enrolado no charutinho? Nas sonecas durante o dia também fazer o charutinho? Quer responder, Dê? Posso. Pode fazer o charutinho nas sonecas, né, para os bebês aí pequenininhos, porque termina virando um elemento, né, para ritual de sono, como a gente comentou, mas quando essa criança começa a rolar, ou vai dar indícios que vai iniciar o rolar, aí é interessante que a gente comece a desmamar essa criança do charutinho, justamente para ser uma prevenção de CIDS, né, mas não tira nunca nenhum elemento que você colocou ali de sono para a criança de uma vez só, porque senão você tira toda a estrutura de base que você formou para o sono dela. Então, tira primeiro um braço desse suodo, deixa esse braço livre, percebeu que o sono se manteve igual, né, que ela já consegue organizar motoramente melhor aí esse braço solto, tira o outro braço, mais uns dias, e por último tira a perninha, mas não tirar de uma vez só, porque assim, eu já atendi muitas crianças que os pais tiraram de uma vez só o charutinho, o suodo, e o sono se desorganizou por completo. Então, vai tirando esse elemento aí aos poucos, mas é importante sim, porque senão fica um risco de CIDS da criança numa movimentação brusca, né? E o salto de desenvolvimento vai acontecer, ela vai rolar, por exemplo, num determinado momento, e às vezes o corpo não avisa, né? A gente sabe mais ou menos quando vai acontecer ali, entre 3 e 5 meses. Então, é importante a gente cuidar, assim, disso, fazendo esse desmame, na verdade, gradual. Uma forma intermediária, que pode ser legal, quando ela sair do charutinho, mas os pais ainda, às vezes, percebem que a criança tem essa necessidade de ficar numa contenção maior, é usar o saco de dormir, né? Que é legal agora também para inverno, que tá frio e tudo mais, né? Para a gente não usar cobertor, manta solta. Então, você ainda oferece um pouco de contenção, né? Mas um pouco mais de membro inferior ali para a criança, e dá uma regulação também de temperatura, né? Porque senão, dá 4 horas da manhã, acorda, porque tá com frio. E por que é importante? Por que o charutinho ajuda tanto, né? A criança tem, o bebê tem um reflexo de Moro, que é aquele reflexo que a gente chama de reflexo do abraço. E o charutinho contém esse movimento. E esse movimentar acaba assustando a criança e ela desperta com essa movimentação. Então, por isso que em alguns casos, não são em todos, ajuda bastante, de um modo geral ajuda, mas a criança, por volta de 3, 4 meses, ela naturalmente começa a rolar e fica incômodo para ela. Então, é bem natural do processo do desenvolvimento. Então, quando você consegue olhar para o seu bebê, você sente que ele já está começando a ficar exprimido ali dentro, ele precisa sair do casulo. Então, e aí, nesse momento, a gente precisa tomar muito cuidado com qualquer objeto solto, com mantas, porque a criança, principalmente abaixo de 3 meses, ela tem um reflexo de preensão, né? Isso aqui é involuntário. Então, ela pegar o cobertor e colocar na frente do rosto, ou criar qualquer bolsão, mesmo que não fique na frente. A gente tem alguns estudos que caminham para bolsões de ar que formam
e a criança começa, o que é o bolsão de ar? Então, qualquer objeto que esteja próximo à narina, não necessariamente obstruindo, mas ele cria um bolsão de ar ali que você faz ela respirar CO2, reinalar o CO2. Tá? Então, também pensar na segurança em primeiro lugar, isso é o mais importante. Berço seguro, tomar muito cuidado com as crianças dormindo nas camas, principalmente aí depois de 3, 4 meses, que elas começam a rolar e de uma hora para outra cai mesmo, não adianta só a almofadinha ali. Então, sempre ter em mente que a criança não é estática, que aquele bebê está em constante processo de desenvolvimento, e que ele vai começar a se mexer, e isso pode, sim, ser um risco muito grande. A cama compartilhada tem uma série de normas, né, e regras para tornar segura, né? Então, tem que pensar bem, né? Quando faz cama compartilhada, a gente tem que pensar bem nos prós e nos cuidados que a gente, ao mesmo tempo, tem que cuidar, né? Na verdade, assim, o co-sleeping pode ser muito interessante para essa família, né? A criança está no bercinho acoplado, na verdade, à cama dos pais, né? Não precisa dividir, na verdade, a mesma cama. Talvez fique um sono mais seguro o co-sleeping, né? Isso, que hoje mais interessante pela Sociedade até Americana de Pediatria, é o quarto compartilhado. Então, o bebê está sob supervisão, mas está ali no bercinho dele, sem nenhum risco, com um colchão de densidade adequada, sem risco de queda, com um lençol, de preferência de elástico, e com nenhuma roupinha, nada que possa enrolar ou cobrir o rostinho, nada de manta, nada disso. Então, a segurança sempre em primeiro lugar. Quer ver a consultora pirar? Cama compartilhada, com o ninho, cobertor, pai fumante, pronto. Aí... Na pediatra, então. Aí a gente pira, né? Tem que tomar bastante cuidado. Então, é sempre interessante a gente buscar informação. Isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem no site deles essas recomendações aí de quarto compartilhado, de cama segura. É muito importante a gente ficar atento, sim, a essas questões. Às vezes, a mesma família, quantas vezes eu já atendi a mesma família dividindo um cobertor único, tipo um cobertor lá, king size com o bebê no meio, né? É super perigoso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. A gente acha que não vai acontecer até que acontece. E acontece. Infelizmente, eu já peguei caso assim, já recebi uma criança no pronto-socorro, é desesperador, desesperador, e é importante a gente hoje ter a informação para que a gente possa fazer as nossas escolhas mais conscientes. Então, acho que eu queria agradecer a todos que participaram aqui, 1h30 de aula, ainda faltou coisa, que eu vou deixar para a próxima, porque é um assunto que não tem fim, né? Mas foi muito legal, eu acho que entender sobre tudo isso é importante, refletir sobre tudo isso é importante, e colocar na prática, e saber que cada criança vai responder de uma forma, não tem fórmula mágica. A gente sempre quer, né? Fórmula mágica, mas infelizmente não tem. Mas tem as informações, a paciência e essa curiosidade de observar, que com certeza vocês vão descobrir o que está precisando, o que está acontecendo. E é difícil mesmo ver esses processos. E foi um prazer, adorei esse bate-papo aí e vamos marcar próximas. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, até, pessoal. Tchau, gente. Beijo, meninas. Vou comer meu bolo de chocolate. Ai, vou mesmo. Pela gente também, nesse friozinho de hoje. Beijo, obrigada a todos que participaram. E a live vai ficar aqui no canal por uma semana. Então, aproveita para revisar, compartilhar, anotar, tá bom? Que vai ficar aqui disponível nessa próxima semana para vocês.